Olá, eu sou o Thiago Lino e seja bem-vindo a mais uma leitura por audiobook. Antes de iniciarmos, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a entregar esse vídeo para mais pessoas. Agora sim, vamos começar a leitura. A Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães. Capítulo 1. Era nos primeiros anos do reinado do senhor Dom Pedro II, no fértil e opulento município de Campos de Goytacazes, à margem do Paraíba, a pouca distância da vila de Campos, havia uma linda e magnífica fazenda. Era um edifício de harmoniosas proporções, vasto e luxuoso, situado em aprazível varjedo, ao sopé de elevadas colinas cobertas de mata, em parte devastada pelo machado do lavrador. Longe, em derredor, a natureza ostentava-se ainda em toda a sua primitiva e selvática rudeza, mas por perto, em torno da deliciosa vivenda, a mão do homem tinha convertido a bronca selva que cobria o solo em jardins e pomares deleitosos, em gramais e pingues pastagens, sombreadas aqui e acolá por gameleiras gigantescas, perobas, cedros e copaíbas, que atestavam o vigor da antiga floresta. Quase não se via aí muro, cerca nem valado. Jardim, horta, pomar, pastagens e plantios circunvizinhos eram divididos por viçosas e verdejantes sebes de bambus, piteiras, espinheiros e gravatás que davam ao todo o aspecto do mais aprazível e delicioso vergel. A casa apresentava à frente as colinas. Entrava-se nela por um lindo alpendre todo enredado de flores trepadeiras, ao qual subia-se por uma escada de cantaria de 6 a 7 degraus. Os fundos eram ocupados por outros edifícios, acessórios, senzalas, pátios, currais e celeiros, por trás dos quais se estendia o jardim, a horta e um imenso pomar, que ia perder-se na barranca do grande rio. Era por uma linda e calmosa tarde de outubro. O sol não era ainda posto e parecia boiar no horizonte suspenso sobre rolos de espuma de cores cambiantes, orlados de féveras de ouro. A viração saturada de balsâmicos eflúvios se espreguiçava ao longo das ribanceiras, acordando apenas frouxos rumores pela copa dos arvoredos e fazendo farfalhar de leve o tope dos coqueiros que miravam-se garbosos nas lúcidas e tranquilas águas da ribeira. Corria um belo tempo. A vegetação reanimada por moderadas chuvas ostentava-se fresca, viçosa e luxuriante. A água do rio, ainda não turvada pelas grandes enchentes, rolando com majestosa lentidão, refletia em toda a pureza os esplêndidos coloridos do horizonte e o nítido verdor das selvosas ribanceiras. As aves, dando repouso às asas fatigadas do contínuo voejar pelos pomares, prados e bolsedos vizinhos, começavam a preludiar seus cantos vespertinos. O clarão do sol poente por tal sorte abraseava as vidraças do edifício que este parecia estar sendo devorado pelas chamas de um incêndio interior. Entretanto, quer no interior, quer em derredor, reinava fundo silêncio e perfeita tranquilidade, pois truculentos e médias novilhas deitadas pelo gramal ruminavam tranquilamente à sombra de altos troncos. As aves domésticas granizavam em tomo da casa, balavam as ovelhas e mugiam algumas vacas que vinham por si mesmas procurando os currais, mas não se ouvia nem se divisava voz nem figura humana. Parecia que ali não se achava morador algum, somente as vidraças arregaçadas de um grande salão da frente e os batentes da porta da entrada, abertos de par em par, denunciavam que nem todos os habitantes daquela suntuosa propriedade se achavam ausentes. A favor desse quase silêncio harmonioso da natureza, ouvia-se distintamente o arpejo de um piano, casando-se a uma voz de mulher, voz melodiosa, suave e apaixonada, e do timbre o mais puro e fresco que se pode imaginar. Posto que um tanto abafado, o canto tinha uma vibração sonora, ampla e volumosa,
que revelava excelente e vigorosa organização vocal. O tom, velado e melancólico da cantiga, parecia gemido, sufocado de uma alma solitária e sofredora. Era essa a única voz que quebrava o silêncio da vasta e tranquila vivenda. Por fora tudo parecia escutá-la, em místico e profundo recolhimento. As coplas, que cantava, diziam assim: desde o berço respirando os ares da escravidão, como semente lançada em terra de maldição, a vida passo chorando minha triste condição. Os meus braços estão presos, a ninguém posso abraçar, nem meus lábios, nem meus olhos não podem de amor falar. Deu-me Deus um coração somente para penar. Ao ar livre das campinas, seu perfume exala a flor, canta a aura em liberdade do bosque o alado cantor. Só para a pobre cativa não há canções nem amor. Cala-te, pobre cativa, teus queixumes crimes são, e uma afronta esse canto que exprime tua aflição. A vida não te pertence, não é teu coração. As notas sentidas e maviosas daquele cantar, escapando pelas janelas abertas e ecoando ao longe em derredor, dão vontade de conhecer a sereia que tão lindamente canta. Se não é sereia, somente um anjo pode cantar assim. Subamos os degraus que conduzem ao alpendre, todo engrinaldado de viçosos festões e lindas flores, que serve de vestíbulo ao edifício. Entremos sem cerimônia. Logo à direita do corredor encontramos aberta uma larga porta, que dá entrada à sala de recepção, vasta e luxuosamente mobiliada. Acha-se ali sozinha e sentada ao piano uma bela e nobre figura de moça. As linhas do perfil desenham-se distintamente entre o ébano da caixa do piano e as bastas madeixas ainda mais negras do que ele. São tão puras e suaves essas linhas que fascinam olhos, elevam a mente e paralisam toda a análise. A tez é como o marfim do teclado, alva que não deslumbra, embaçada por uma nuança delicada, que não sabereis dizer se é leve palidez ou cor de rosa desmaiada. O colo, donoso e do mais puro flavor, sustenta com graça inefável o busto maravilhoso. Os cabelos soltos e fortemente ondulados se despenham, caracolando pelos ombros em espessos e luzidios rolos, e, como franjas negras escondiam quase completamente o dorso da cadeira a que se achava recostada. Na fronte calma e lisa como mármore polido, a luz do ocaso esbatia um róseo e suave reflexo. De lá e eis misteriosa lâmpada de alabastro, aguardando no seio diáfano o fogo celeste da inspiração. Tinha a face voltada para as janelas, e o olhar vago parava-lhe pelo espaço. Os encantos da gentil cantora eram ainda realçados pela singeleza e, diremos, quase pobreza do modesto trajar. Um vestido de chita ordinária azul clara desenhava-lhe perfeitamente com encantadora simplicidade o porte esbelto e a cintura delicada, e desdobrando-se-lhe em roda ampla ondulações, parecia uma nuvem, do seio da qual se erguia a cantora como Vênus nascendo da espuma do mar, ou como um anjo surgindo dentre brumas vaporosas. Uma pequena cruz de azeviche presa ao pescoço por uma fita preta constituía o seu único ornamento. Apenas terminado o canto, a moça ficou um momento a cismar com os dedos sobre o teclado, como escutando os derradeiros ecos da sua canção. Entretanto, abre-se sutilmente a cortina de caça de uma das portas interiores e uma nova personagem penetra no salão. Era também uma formosa dama ainda no vício da mocidade, bonita, bem feita e elegante. A riqueza e o primoroso esmero do trajar, o porte altivo e senhoril, certo balanceio afetado e languoroso dos movimentos davam-lhe esse ar pretensioso que acompanha toda moça bonita e rica, ainda mesmo quando está sozinha. Mas, com todo esse luxo e donaire de grande senhora, nem por isso sua grande beleza deixava de ficar algum tanto eclipsada em presença das formas puras e corretas, da nobre singeleza
e dos tão naturais e modestos ademanes da cantora. Todavia, Malvina era linda, encantadora mesmo, e posto que vaidosa de sua formosura e alta posição, transluzia-lhe nos grandes e meigos olhos azuis toda a nativa bondade de seu coração. Malvina aproximou-se de manso e sem ser pressentida para junto da cantora. Colocando-se por detrás dela, esperou que terminasse a última cópia. Isaura, disse ela, pousando de leve a delicada mãozinha sobre o ombro da cantora. Ah, é a senhora? Respondeu Isaura, voltando-se sobressaltada. Não sabia que estava aí me escutando. Pois que tem isso? Continue a cantar. Tens a voz tão bonita, mas eu antes quisera que cantasses outra coisa. Por que é que você gosta tanto dessa cantiga tão triste, que você aprendeu não sei aonde? Gosto dela, porque acho-a bonita e porque... não devo falar. Fale, Isaura. Já não te disse que nada me deves esconder e nada recear de mim? Porque me faz lembrar de minha mãe, que eu não conheci, coitada. Mas se a senhora não gosta dessa cantiga, não cantarei mais. Não gosto que a cantes, não, Isaura. Hão de pensar que és maltratada, que és uma escrava infeliz, vítima de senhores bárbaros e cruéis. Entretanto, passas aqui uma vida que faria inveja a muita gente livre. Gozas da estima de teus senhores? Deram-te uma educação, como não tiveram muitas ricas e ilustres damas que eu conheço. És formosa e tens uma cor linda, que ninguém dirá que gira em tuas veias uma só gota de sangue africano. Bem sabes quanto minha boa sogra, antes de expirar, te recomendava a mim e a meu marido. Hei de respeitar sempre as recomendações daquela santa mulher, e tu bem vês, sou mais tua amiga do que tua senhora. Oh, não, não cabe em tua boca essa cantiga lastimosa que tanto gostas de cantar. Não quero, continuou, em tom de branda repreensão. Não quero que a cantes mais, ouviste, Isaura? Senão, fecho-te o meu piano. Mas, senhora, apesar de tudo isso, que sou eu mais do que uma simples escrava? Essa educação que me deram e essa beleza que tanto me gabam, de que me servem? São trastes de luxo colocados na senzala do africano. A senzala nem por isso deixa de ser o que é, uma senzala. Queixas-te da tua sorte, Isaura? Eu não, senhora. Não tenho motivo. O que quero dizer com isto é que, apesar de todos esses dotes e vantagens que me atribuem, sei conhecer o meu lugar. Anda lá. Já sei o que te amofina. A tua cantiga bem o diz. Bonita como és, não podes deixar de ter algum namorado? Eu, senhora. Por quem é? Não pense nisso. Tu mesma? Pois que tem isso? Não te vestes. Pois é alguma coisa do outro mundo? Vamos já, confessa. Tens um amante, e é por isso que lamentas não teres nascido livre para poder amar aquele que te agradou, e a quem caíste em graça, não é assim? Perdoe-me, sinhá Malvina, replicou a escrava com um cândido sorriso. Está muito enganada. Estou tão longe de pensar nisso. Qual longe? Não me enganas, minha rapariguinha. Tu amas, e és muito linda e bem prendada para te inclinares ao escravo. Só se fosse um escravo, como tu és, o que duvido que haja no mundo. Uma menina como tu, bem pode conquistar o amor de algum guapo mocetão, e eis aí a causa da choradeira de tua canção. Mas não te aflijas, Misaura. Eu te prometo que amanhã mesmo terás a tua liberdade. Deixa Leôncio chegar. É uma vergonha que uma rapariga como tu se veja ainda na condição de escrava. Deixe disso, senhora. Eu não penso em amores e muito menos em liberdade. Às vezes fico triste à toa, sem motivo nenhum. Não importa. Sou eu quem quero que sejas livre. E hás de sê-lo. Neste ponto, a conversação foi cortada por um tropel de cavaleiros que chegavam e apeavam-se à porta da fazenda. Malvina e Isaura correram à janela a ver quem era. Capítulo 2.
Os cavaleiros que acabavam de apear-se eram dois belos e elegantes mancebos que chegavam da vila de Campos. Do modo familiar, porque foram entrando, logo se depreendia que era gente de casa. De feito, um era Leôncio, marido de Malvina, e outro Henrique, irmão da mesma. Antes de irmos adiante, forçoso-nos é travar conhecimento mais íntimo com os dois jovens cavaleiros. Leôncio era filho único do rico e magnífico comendador Almeida, proprietário da bela e suntuosa fazenda em que nos achamos. O comendador, já bastante idoso e cheio de enfermidades depois do casamento de seu filho, que tivera lugar um ano antes da época em que começa esta história, havia-lhe abandonado a administração e usufruto da fazenda, e vivia na corte, onde procurava alívio ou distração aos achaques que o atormentavam. Leôncio achara desde a infância nas larguezas e facilidades de seus pais amplos meios de corromper o coração e extraviar a inteligência. Mau aluno e criança incorrigível, turbulento e insubordinado, andou de colégio em colégio e passou como gato por brasas por cima de todos os preparatórios, cujos exames, todavia, sempre salvara a sombra do patronato. Os mestres não se atreviam a dar ao nobre e munífico comendador o desgosto de ver seu filho reprovado. Matriculado na escola de medicina logo no primeiro ano, enjoou-se daquela disciplina e, como seus pais não sabiam contrariá-lo, foi-se para Olinda a fim de frequentar o curso jurídico. Ali, depois de ter dissipado não pequena porção da fortuna paterna na satisfação de todos os seus vícios e loucas fantasias, tomou tédio também aos estudos jurídicos e ficou entendendo que só na Europa poderia desenvolver dignamente a sua inteligência e saciar a sua sede de saber em puros e abundantes mananciais. Assim, escreveu ao pai, que deu-lhe crédito e o enviou a Paris, donde esperava vê-lo voltar feito um novo Rambaud, instalado naquele vasto pandemônio do luxo e dos prazeres. Leôncio, raras vezes, e só por desfastio, ia ouvir as eloquentes preleções dos exímios professores da época, e nem tampouco era visto nos museus, institutos e bibliotecas. Em compensação, era assíduo frequentador do Jardim Mabile, assim como de todos os cafés e teatros mais em voga, e tomara-se um dos mais afamados e elegantes leões dos boulevares. No fim de alguns anos, hora de residência em Paris, hora de giros recreativos pelas águas e pelas principais capitais da Europa, tinha ele tão copiosa e desapiedadamente sangrado a bolsa paterna que o comendador, a despeito de toda sua condescendência e ternura para com seu único e querido filho, viu-se na necessidade de revocá-lo à sombra dos pátrios lares a fim de evitar uma completa ruína. Mas, mesmo assim, para não magoar, colhendo-lhe a súbita e rudemente as rédeas na carreira dos desvarios e dissipações, assentou de atraí-lo suavemente, acenando-lhe com a perspectiva de um rico e vantajosíssimo casamento. Leôncio pegou na isca e voltou à pátria, um perfeito dandy, gentil e elegante como ninguém, trazendo de suas viagens, em vez de conhecimentos e experiência, enorme dose de fatuidade e petulância e um tão perfeito traquejo da alta sociedade, que o tomaríeis por um príncipe. Mas o pior era que, se trazia o cérebro vazio, voltava com a alma corrompida e o coração estragado por hábitos de devassidão e libertinagem. Alguns bons e generosos instintos de que o dotara a natureza haviam-se apagado em seu coração ao roçar de péssimas doutrinas confirmadas por exemplos ainda piores. De volta da Europa, Leôncio contava 25 anos. O pai advertiu-lhe com palavras insinuantes e jeitosas que já era tempo de empregar-se em alguma coisa, de abraçar alguma carreira,
que já se tinha aproveitado da bolsa paterna mais do que era preciso para sua educação, e que era mister ir aprendendo, se não a aumentar, ao menos a conservar uma fortuna, a testa da qual teria de achar-se mais tarde ou mais cedo. Depois de muita hesitação, Leôncio optou enfim pela carreira do comércio que lhe pareceu ser a mais independente e segura de todas. Mas as suas ideias largas e audaciosas a este respeito aterraram o bom do comendador. O comércio de importação e exportação de gêneros, mesmo em larga escala, o próprio tráfico de africanos, lhe pareciam especulações degradantes e impróprias de sua alta posição e esmerada educação. O negócio de balcão e a retalho, e se inspirava-lhe asco e compaixão, só lhe convinham as altas especulações cambiais, as operações bancárias e transações em que jogasse com avultados capitais. Só assim poderia duplicar em pouco tempo a fortuna paterna. Com o que tinha observado na Bolsa de Paris e em outras praças europeias, presumia-se com habilitação bastante para dirigir as operações do mais importante estabelecimento bancário ou as mais grandiosas empresas industriais. O pai, porém, não se animou a confiar sua fortuna aos azares especulativos daquele financeiro em botão, e que até ali só tinha dado provas de grande talento para consumir, em pouco tempo e em pura perda, somas consideráveis. Resolveu, portanto, a não tocar-lhe mais naquele assunto, esperando que o mancebo criasse mais algum juízo. Vendo que seu pai esquecia-se completamente dos planos de criar-lhe um pecúlio próprio, Leôncio olhou para o casamento como um meio suave e natural de adquirir fortuna, como a única carreira que se lhe oferecia para ter dinheiro a esbanjar a seu bel prazer. Malvina, a formosa filha de um riquíssimo negociante da corte, amigo do comendador, já estava destinada a Leôncio por comum acordo e aquiescência dos pais de ambos. A família do comendador foi à corte. Os moços viram-se, amaram-se e casaram. Foi coisa de poucos dias. Pouco tempo depois de seu casamento, Leôncio passou pelo desgosto de perder sua mãe por um golpe inesperado. Esta boa e respeitável senhora não tinha sido muito feliz nas relações da vida íntima com seu marido, e, como homem de coração árido e frio, desconhecia as santas e puras delícias da afeição conjugal, e com suas libertinagens e devassidões dilacerava cotidianamente o coração de sua esposa. Para acúmulo de males, tinha ela perdido ainda na infância todos os seus filhos, ficando-lhe só Leôncio. Lastimava-se principalmente por não ter lhe deixado o céu ao menos uma filha, que lhe servisse de companhia e consolação em sua desolada velhice. Quis, entretanto, a sorte deparar-lhe em sua própria casa uma tal ou qual compensação aos seus infortúnios em uma frágil criatura que veio de alguma sorte encher o vácuo que sentia em seu bondoso e terno coração e tornar menos triste e solitário o lar em que passava os dias tão monótonos e enfadonhos. Havia nascido em casa uma escravinha que desde o berço atraiu por sua graça, gentileza e vivacidade toda a atenção e solicitude da boa velha. Isaura era filha de uma linda mulata que fora por muito tempo a mucama favorita e a criada fiel da esposa do comendador. Este, que, como homem libidinoso e sem escrúpulos, olhava as escravas como um serralho à sua disposição, lançou olhos cobiçosos e ardentes de lascívia sobre a gentil mucama. Por muito tempo, resistiu ela às suas brutais solicitações, mas, por fim, teve de ceder às ameaças e violências. Tão torpe e bárbaro procedimento não pôde por muito tempo ficar oculto aos olhos de sua virtuosa esposa, que com isso concebeu mortal desgosto. Acabrunhado por ela das mais violentas e amargas exprobações, o comendador não ousou mais empregar violência contra a pobre escrava, e nem tampouco conseguiu jamais, por outro qualquer meio, superar a invencível repugnância que lhe inspirava.
enfureceu-se com tanta resistência e deliberou em seu coração perverso vingar-se da maneira mais bárbara e ignóbil, acabrunhando-a de trabalhos e castigos. Exilou-a da sala, onde apenas desempenhava levianos e delicados serviços, para a senzala e os fragueiros trabalhos da roça, recomendando bem ao feitor que não lhe poupasse serviço nem castigo. O feitor, porém, que era um bom português ainda no vigor dos anos, e que não tinha as entranhas tão empedernidas como seu patrão, seduzido pelos encantos da mulata, em vez de trabalho e surras, só lhe dava carícias e presentes, de maneira que daí, a algum tempo, a mulata deu à luz da vida a gentil escravinha de que falamos. Este fato veio exacerbar ainda mais a sanha do comendador contra a mísera escrava. Expeliu com impropérios e ameaças o bom e fiel feitor e sujeitou a mulata a tão rudes trabalhos e tão cruel tratamento que em breve a precipitou no túmulo antes que pudesse acabar de criar sua tenra e mimosa filhinha. Eis aí, debaixo de que tristes auspícios, nasceu a linda e infeliz Isaura. Todavia, como para indenizá-la de tamanha desventura, uma santa mulher, um anjo de bondade, curvou-se sobre o berço da pobre criança e veio ampará-la à sombra de suas asas caridosas. A mulher do comendador considerou aquela tenra e formosa cria como um mimo, e o céu lhe enviava para consolá-la das angústias e dissabores que tragava em consequência dos torpes desmandos de seu devasso marido. Levantou ao céu os olhos banhados em lágrimas e jurou, pela alma da infeliz mulata, encarregar-se do futuro de Isaura, criá-la e educá-la como se fosse uma filha. Assim o cumpriu com mais religioso escrúpulo. À medida que a menina foi crescendo e entrando em idade de aprender, foi-lhe ela mesma ensinando a ler e escrever, a coser e a rezar. Mais tarde, procurou-lhe também mestres de música, de dança, de italiano, de francês, de desenho, comprou-lhe livros e empenhou-se, enfim, em dar à menina a mais esmerada e fina educação, como o faria para com uma filha querida. Isaura, por sua parte, não só pelo desenvolvimento de suas graças e atrativos corporais, como pelos rápidos progressos de sua viva e robusta inteligência, foi muito além das mais exageradas esperanças da excelente velha, a qual, em vista de tão felizes e brilhantes resultados, cada vez mais se comprazia em lapidar e polir aquela joia, que ela dizia ser a pérola entrançada em seus cabelos brancos. O céu não quis dar-me uma filha de minhas entranhas, costumava ela dizer, mas, em compensação, deu-me uma filha de minha alma. O que, porém, mais era de admirar na interessante menina é que aquela predileção e extremosa solicitude de que era objeto não a tornava impertinente, vaidosa ou arrogante, nem mesmo para com os seus parceiros de cativeiro. O mimo com que era tratada em nada lhe alterava a natural bondade e candura do coração. Era sempre alegre e bem e boa com os escravos, dócil e submissa com os senhores. O comendador não gostava nada do singular capricho de sua esposa para com a mulatinha, capricho que qualificava de caduquice. Forte loucura! Costumava exclamar com acento de comiseração. Está aí se esmerando em criar uma formidável tafolona, e lá pelo tempo adiante há de lhe dar água pela barba. As velhas, umas dão para rezar, outras para ralhar desde a manhã até a noite, outras para lavar cachorrinhos ou para criar pintos. Esta deu para criar mulatinhas princesas. É um divertimento um pouco mais dispendioso, na verdade, mas que lhe faça bom proveito, ao menos enquanto se entretém por lá com seu embeleco. Poupa-me uma boa dúzia de impertinentes e rabugentos sermões. Lá se avenha. Poucos dias depois do casamento de Leôncio, o comendador, com toda a família, inclusive os dois novos desposados, transportou-se de novo para a fazenda de Campos,
Foi então que o comendador entregou a seu filho toda a administração e usufruto daquela propriedade, com toda a escravatura e mais acessórios nela existentes, declarando-lhe que, achando-se já bastante velho, enfermo e cansado, queria passar tranquilamente o resto de seus dias livre de afazeres e preocupações, para o que bastavam-lhe com subegidão as rendas que para si reservava. Feita em vida esta magnífica dotação ao seu filho, retirou-se para a corte. Sua esposa, porém, preferiu ficar em companhia do filho, o que foi muito do gosto e aprovação do marido. Malvina, que apesar da sua vaidade aristocrática, tinha alma cândida e boa, e um coração bem formado, não pôde deixar de conceber logo desde o princípio o mais vivo interesse e terna afeição pela cativa Isaura. Era esta, com efeito de índole tão bondosa e fagueira, tão dócil, modesta e submissa, que apesar de sua grande beleza e incontestáveis dotes de espírito, conquistava logo ao primeiro encontro a benevolência de todos. Isaura tornou-se imediatamente, não direi a mucama favorita, mas a fiel companheira, a amiga de Malvina que, afeita aos prazeres e passatempos da corte, muito folgou de encontrar tão boa e amável companhia na solidão que ia habitar. Por que razão não libertam essa menina? Dizia ela um dia à sua sogra. Uma tão boa e interessante criatura não nasceu para ser escrava. Tem razão, minha filha, respondeu bondosamente a velha. Mas que quer você? Não tenho ânimo de soltar esse passarinho que o céu me deu para me consolar e tornar mais suportáveis as pesadas e compridas horas da velhice. E também libertá-la para quê? Ela aqui é livre, mais livre do que eu mesmo. Coitada de mim, que já não tenho gostos na vida nem forças para gozar da liberdade. Quer que eu solte a minha patativa? E se ela transviar-se por aí e nunca mais acertar com a porta da gaiola? Não, não, minha filha. Enquanto eu for viva, quero tê-la sempre bem pertinho de mim. Quero que seja minha e minha só. Você há de estar dizendo lá consigo, forte egoísmo de velha, mas também eu já poucos dias terei de vida. O sacrifício não será grande. Por minha morte ficará livre e eu terei o cuidado de deixar-lhe um bom legado. De feito, a boa velha tentou por diversas vezes escrever seu testamento a fim de garantir o futuro de sua escravinha, de sua querida pupila, mas o comendador, auxiliado por seu filho com delongas e fúteis pretextos, conseguia ir sempre adiando a satisfação do louvável e santo desejo de sua esposa, até um dia em que, fulminada por um ataque de paralisia geral, ela sucumbiu em poucas horas sem ter tido um só momento de lucidez e reanimação para expressar sua última vontade. Malvina jurou sobre o cadáver de sua sogra continuar para com a infeliz escrava a mesma proteção e solicitude que a defunta lhe havia prodigalizado. Isaura pranteou por muito tempo a morte daquela que havia sido para ela mãe, desvelada e carinhosa, e continuou a ser escrava, não já de uma boa e virtuosa senhora, mas de senhores caprichosos, devassos e cruéis. Capítulo 3. Falta-nos ainda conhecer mais de perto a Henrique, o cunhado de Leôncio. Era ele um elegante e bonito rapaz de 20 anos, frívolo, estouvado e vaidoso, como são quase sempre todos os jovens, mormente quando lhes coube a aventura de terem nascido de um pai rico. Não obstante esses ligeiros senões, tinha bom coração e bastante dignidade e nobreza de alma. Era estudante de medicina e, como estava-se em férias, Leôncio o convidou a vir visitar a irmã e passar alguns dias em sua fazenda. Os dois mancebos chegavam de Campos, onde Leôncio desde a véspera linha ido ao encontro do cunhado. Só depois de casado, Leôncio, que antes disso poucas e breves estadas fizera na casa paterna, começou a prestar atenção à extrema beleza e às graças incomparáveis de Isaura. Posto que lhe coubesse em sorte uma linda e excelente mulher, ele não se via
casado por amor, sentimento esse a que seu coração até ali parecia absolutamente estranho. Casara-se por especulação, e como sua mulher era moça e bonita, sentira apenas por ela paixão, que se ceva no gozo dos prazeres sensuais, e com eles se extingue. Estava reservado à infeliz Isaura fazer vibrar profunda e violentamente naquele coração as fibras que ainda não estavam de todo estragadas pelo atrito da devassidão. Concebeu por ela o mais cego e violento amor, que de dia em dia ia crescendo na razão direta dos sérios e poderosos obstáculos que encontrava, obstáculos a que não estava afeito e que em vão se esforçava para superar. Mas, nem por isso, desistia de sua tresloucada empresa, porque, em fim de contas, pensava ele, Isaura era a sua propriedade, e quando nenhum outro meio fosse eficaz, restava-lhe o emprego da violência. Leôncio era um digno herdeiro de todos os maus instintos e da brutal devassidão do comendador. Pelo caminho, como sua mente andava sempre cheia da imagem de Isaura, Leôncio conversara longamente com seu cunhado a respeito dela, exaltando-lhe a beleza e deixando-o transluzir com um revoltante cinismo as lascivas intenções que abrigava no coração. Esta conversação não agradava muito a Henrique, que às vezes corava de pejo e de indignação por sua irmã, mas não deixou de excitar-lhe viva curiosidade de conhecer uma escrava de tão extraordinária beleza. No dia seguinte, ao da chegada dos mancebos às 8 horas da manhã, Isaura, que acabava de espanejar os móveis e arranjar o salão, achava-se sentada junto a uma janela e, entre linhas, se a bordar, à espera que seus senhores se levantassem para servir-lhes o café. Leôncio e Henrique não tardaram em aparecer e, parando à porta do salão, puseram-se a contemplar Isaura, que, sem se aperceber da presença deles, continuava a abordar distraidamente. Então, que te parece? Segredava Leôncio ao seu cunhado. Então, que te parece? Segredava Leôncio ao seu cunhado. Uma escrava desta ordem não é um tesouro inapreciável? Quem não diria que uma andaluza de Cádiz ou uma napolitana? Não é nada disso, mas a coisa melhor, respondeu Henrique maravilhado. É uma perfeita brasileira. E que brasileira! É superior a tudo quanto há. Aqueles encantos e aquelas 17 primaveras em uma moça livre teriam feito virar o juízo a muita gente boa. Tua irmã pretende, com instância, que eu a liberte, alegando que essa era a vontade de minha defunta mãe. Mas nem tão tolo sou eu, que me desfaça assim sem mais nem menos de uma joia tão preciosa. Se minha mãe teve o capricho de criá-la com todo o mimo e de dar-lhe uma primorosa educação, não foi de certo para abandoná-la ao mundo, não achas? Também meu pai parece que cedeu às instâncias do pai dela, que é um pobre galego e por aí anda e que pretende libertá-la. Mas o velho pede por ela tão exorbitante soma que julgo nada dever recear por esse lado. Vê lá, Henrique, se há nada que pague uma escrava assim. É com efeito encantadora, replicou o moço. Se estivesse no serralho do sultão, seria sua odalisca favorita. Mas devo notar-te, Leôncio, continuou cravando no cunhado um olhar cheio de maliciosa penetração. Como teu amigo e como irmão de tua mulher, que o teres em tua sala e ao lado de minha irmã uma escrava tão linda e tão bem tratada, não deixa de ser inconveniente e talvez perigoso para a tranquilidade doméstica. Bravo! Atalhou Leôncio, galhofando. Para a idade que tens, já estás um moralista de polpa. Mas não te dê isso, cuidado, meu menino. Tua irmã não tem dessas veleidades, e é ela mesma quem mais gosta de que Isaura seja vista e admirada por todos. E tem razão. Isaura é como um traste de luxo, que deve estar sempre exposto no salão. Querias que eu mandasse para a cozinha os meus espelhos de Veneza? Malvina,
que vinha do interior da casa, risonha, fresca e alegre como uma manhã de abril, veio interromper-lhes a conversação. Bom dia, senhores preguiçosos, disse ela com voz argentina e vestiva como o trino da andorinha. Até que enfim sempre se levantaram? Estás hoje muito alegre, minha querida, retorquiu-lhe sorrindo o marido. Viste algum passarinho verde de bico dourado? Não vi, mas hei de ver. Estou alegre mesmo. E quero que hoje aqui em casa seja um dia de festa para todos. Isso depende de ti, Leôncio. Estava aflita por te ver de pé. Quero dizer a você uma coisa. Já devia tê-lo dito antes. Mas o prazer de ver este ingrato de irmão, que há tanto tempo não vejo, me fez esquecer. Ora, mas o que é? Fale, Malvina. Não te lembras de uma promessa que sempre me fazes? Promessa sagrada que há muito tempo devia ter sido cumprida? Hoje quero absolutamente, exijo o seu cumprimento. Deveras? Mas que raio de promessa é esse? Não me lembro? Ah, como te fazes de esquecido. Não te lembras que me prometeste dar liberdade a... já sei, já sei. Atalhou Leôncio com impaciência. Mas tratar disso aqui, agora? Em presença dela? Que necessidade há de que nos ouça? Ué, e que mal faz nisso? Mas seja como quiseres, replicou a moça tomando a mão de Leôncio e o levando para o interior da casa. Vamos cá para dentro. Henrique, espera aí um momento, enquanto eu vou mandar preparar-nos um café. Só depois da chegada de Malvina, Isaura deu pela presença dos dois mancebos, que a certa distância a contemplavam cochichando a respeito dela. Também pouco ouviu ela e nada compreendeu do rápido diálogo que tivera lugar entre Malvina e seu marido. Apenas estes se retiraram, ela também se levantou e ia sair, mas Henrique, que ficara só, a deteve com um gesto. Que me quer, senhor? Disse ela, baixando os olhos com humildade. Espere aí, menina. Tenho alguma coisa a te dizer, replicou o moço, e, sem dizer mais nada, colocou-se diante dela, a devorando com os olhos, e, como estático, contemplando-lhe a maravilhosa beleza. Henrique sentia-se acanhado diante daquela nobre figura, radiante de beleza e de angélica serenidade. Por seu lado, Isaura também olhava para o moço, atônita e tolhida, esperando em vão que lhe dissesse o que queria. Por fim, Henrique, afoito e estouvado como era, lembrando-se que Isaura, a despeito de toda a sua formosura, não passava de uma escrava, entendeu que fazia um ridículo papel, deixando-se ali ficar diante dela em muda e estática contemplação, e chegando-se a ela com todo o desembaraço e petulância, travou-lhe da mão e... Mulatinha, disse, tu não fazes ideia de quanto és feiticeira. Minha irmã tem razão. É pena que uma menina assim, tão linda, não seja mais que uma escrava. Se tivesses nascido livre, serias incontestavelmente a rainha dos salões. Está bem, senhor, está bem, replicou Isaura, soltando-se da mão de Henrique. Se é isso o que o tinha a dizer-me, por favor, me deixe ir embora. Espera ainda um pouco. Não sejas assim má. Eu não te quero fazer mal algum. Oh, quanto eu daria para obter a tua liberdade, se com ela pudesse obter também o teu amor. És muito mimosa e muito linda para ficares por muito tempo no cativeiro. Alguém, impreterivelmente, virá arrancar-te dele e, se hás de cair nas mãos de algum desconhecido, que não saberá dar-te o devido apreço, seja eu, minha Isaura, seja o irmão de tua senhora, que de escrava te haja de fazer uma princesa. Ah, senhor Henrique, retorquiu a menina com enfado. O senhor não se peja de dirigir esses galanteios a uma escrava de sua irmã? Isso não lhe fica bem? Há por aí tanta moça bonita a quem o senhor pode fazer a corte? Não, ainda não vi nenhuma que te iguale, Isaura. Eu te juro. Olha, Isaura, ninguém mais do que eu está na circunstância de conseguir a tua liberdade. Sou capaz de obrigar Leôncio a te libertar.
Porque, se me não engano, já lhe adivinhei os planos e as intenções, e protesto-te que hei de burlá-los todos. É uma infâmia em que não posso consentir. Além da liberdade, terás tudo o que desejares: sedas, joias, carros, escravos para te servirem, e acharás em mim um amante extremoso, que sempre te há de querer e nunca te trocará por quanta moça há por esse mundo. Por bonita e rica que seja, por tu só vales mais que todas elas juntas. Meu Deus! Exclamou Isaura com um ligeiro tom de mofa. Tanta grandeza minha terra! Isso faria virar-me o juízo. Nada, meu senhor. Guarde suas grandezas para quem melhor as merecer. Eu por ora estou contente com a minha sorte. Isaura, para que tanta crueldade? Escuta, disse o moço, lançando o braço ao pescoço de Isaura. Senhor Henrique! Gritou ela, esquivando-se ao abraço. Por quem é? Deixe-me em paz. Por piedade, Isaura, insistiu o rapaz, continuando a querer abraçá-la. Oh, não fales tão alto. Um beijo só, e eu já te deixo. Se o senhor continua, eu grito mais alto. Não posso aqui trabalhar um momento. Que não me venham perturbar com declarações que não devo escutar. Oh, como está a altaneira! Exclamou Henrique, já um tanto agastado com tanta resistência. Não lhe falta nada. Tem até os ares desdenhosos de uma grande senhora. Não te arrufes assim, minha princesa. Arre lá, senhor! Bradou a escrada, já no auge da impaciência. Já não bastava o senhor Leôncio? Agora vem o senhor também? Como? Que está dizendo? Também Leôncio? Hã? Bem, o coração me estava adivinhando. Que infâmia! Mas de certo tu escutas com menos impaciência, não é assim? Tanto como escuto ao senhor. Não duvido, Isaura. A lealdade que deves à tua senhora, que tanto te estima, não te permite que dês ouvidos àquele perverso. Mas comigo o caso é diferente. Que motivo há para seres cruel assim? Eu, cruel para com meus senhores? Ora, senhor, pelo amor de Deus, não esteja assim a escarnecer de uma pobre cativa. Não, não escarneço, Isaura. Escuta, exclamava Henrique, forcejando para abraçá-la e furtar-lhe um beijo. Bravo! Bravíssimo! Retumbou pelo salão, uma voz acompanhada de sardônica e estrepitosa gargalhada. Henrique voltou-se sobressaltado. Toda a sua amorosa exaltação tinha-se-lhe gelado de súbito no âmago do coração. Leôncio estava em pé no meio da porta, de braços cruzados e olhando para ele com um sorriso do mais insultante escárnio. Bravo! Muito bem, senhor meu cunhado, continuou Leôncio, no mesmo tom de mofa. Está pondo em prática belíssimamente as suas lições de moral? Requestando-me as escravas, está galante? Sabe respeitar divinamente a casa de sua irmã? Ah, maldito importuno! Murmurou Henrique, trincando os dentes de cólera. E seu primeiro impulso foi investir de punho fechado e responder com cachações aos insolentes sarcasmos do cunhado. Refletindo, porém, um momento, sentiu que lhe seria mais vantajoso empregar contra o seu agressor a mesma arma de que se servira contra ele, o sarcasmo, que as circunstâncias lhe permitiam vibrar de modo vitorioso e decisivo. Acalmou-se, pois, e com um sorriso de soberano desdém. Ah, perdão, meu cunhado, disse ele. Não sabia que a peregrina joia do seu salão lhe merecesse tanto cuidado, que o levasse a ponto de andá-la espionando. Creio que tem mais zelo por ela do que mesmo pelo respeito que se deve à sua casa e à sua mulher. Pobre de minha irmã. É bem simples e admira que há mais tempo não tenha conhecido o belo marido que possui. O que está dizendo, rapaz? Bradou Leôncio com um gesto ameaçador. Repete. O que está dizendo? O mesmo que o senhor acaba de ouvir? Redarguiu Henrique com firmeza.
e fique certo que o seu indigno procedimento não há de ficar por muito tempo oculto de minha irmã. Qual procedimento? Tu deliras, Henrique? Faça-se de esquerdo. Pensa que não sei de tudo? Enfim, adeus, senhor Leôncio. Eu me retiro, porque seria altamente inconveniente, indigno e ridículo da minha parte estar a disputar com o senhor por amor de uma escrava. Espere, Henrique, espere. Escute. Não, não, não tenho negócio nenhum com o senhor. Adeus, disse ele e retirou-se precipitadamente. Leôncio sentiu-se esmagado e arrependeu-se 1001 vezes de ter provocado tão imprudentemente aquele leviano e estouvado rapaz. Ignorava que seu cunhado estivesse ao fato da paixão que sentia por Isaura e dos esforços que empregava para vencer-lhe a isenção e lograr seus favores. Verdade que lhe havia falado sem muito rebuço a esse respeito, mas algumas palavras ditas entre rapazes, em tom de mera chocarrice, não constituíam base suficiente para que sobre ela Henrique pudesse articular uma acusação contra ele em face de sua mulher. De certo, a rapariga que lhe havia revelado alguma coisa, e isto fazia espumar de despeito e raiva contra um e outra. Bem pouco lhe importava a perturbação da paz doméstica. O que o enfurecia era o perigo em que se colocara de ver desconcertados os seus perversos desígnios sobre a gentil escrava. Maldição! Rugia ele lá consigo. Aquele maluco é bem capaz de desconcertar todos os meus planos. Se sabe alguma coisa, como parece, não porá a dúvida em levar tudo aos ouvidos de Malvina. Leôncio ficou por alguns momentos em pé, imóvel, sombrio, carrancudo, com o espírito entregue à cruel inquietação que o fustigava. Depois, pairando as vistas em derredor, deu com os olhos em Isaura, a qual, desde que Leôncio se apresentara, corrida, trêmula e anelante, fora sumir-se em um canto da sala. Dali presenciara, em silenciosa ansiedade, a altercação dos dois moços, como corça mal ferida escutando o rugir de dois tigres, que disputaram entre si o direito de devorá-la. Por seu lado também se arrependia do íntimo d'alma e raivava contra si mesma pela indiscreta e louca revelação que, em um assomo de impaciência, deixara escapar dos seus lábios. Sua imprudência ia ser causa da mais deplorável discórdia no seio daquela família, discórdia de que, por fim de contas, ela viria a ser a principal vítima. A desavença entre os dois mancebos era como o choque de duas nuvens, e se encontram e continuam a pairar tranquilamente no céu. Mas o raio, desprendido de seu seio, teria de vir certeiro sobre a fonte da infeliz cativa. Capítulo 4. Ah, estás ainda aí? Fizeste bem, disse Leôncio. Mal avistou Lisaura, que, trêmula e confusa, não ousara sair do cantinho a que se abrigara e onde fazia 1000 votos ao céu para que o seu senhor não a visse, nem se lembrasse dela naquele momento. Isaura, continuou ele, pelo que vejo, andas bem adiantada em amores. Estavas a ouvir finezas daquele rapazola? Tanto como ouço as suas, meu senhor, por não ter outro remédio. Uma escrava, que ousasse olhar com amor para seus senhores, merecia ser severamente castigada. Mas tu disseste alguma coisa àquele estouvado, Isaura? Eu? Respondeu a escrava, perturbando-se. Eu? Nada que possa ofender nem ao senhor nem a ele. Pesa bem as tuas palavras, Isaura. Olha, não procures enganar-me. Nada lhe disseste a meu respeito? Nada, senhor. Juras? Juro, balbuciou Isaura. Ah, Isaura, Isaura, tem cuidado. Se até aqui tenho sofrido com paciência as tuas repulsas e desdéns, não estou disposto a suportar que em minha casa, e quase em minha presença, estejas a escutar galanteios de quem quer que seja, e muito menos revelar a que se passa. Se não queres o meu amor,
evita ao menos de incorrer o meu ódio. Perdão, senhor. Que culpa tenho eu de andarem a perseguir-me? Bom, tens alguma razão. Estou vendo que me verei forçado a desterrar-te desta casa e a esconder-te em algum canto, onde não sejas tão vista e cobiçada. Para quê, senhor? Basta! Não te posso ouvir agora, Isaura. Não convém que nos encontrem aqui conversando a sós. Em outra ocasião te escutarei. Preciso estorvar que aquele estonteado vã intrigar-me com Malvina, murmurava Leôncio retirando-se. Ah, cão! Maldita a hora em que te trouxe à minha casa! Permita-me Deus que tal ocasião nunca chegue! Exclamou tristemente dentro da alma a rapariga, vendo seu senhor retirar-se. Ela via com angústia e mortal desassossego as contínuas e cada vez mais encarniçadas solicitações de Leôncio, e não atinava com o meio de opor-lhes um paradeiro. Resolvida a resistir até a morte, lembrava-se da sorte de sua infeliz mãe, cuja triste história bem conhecia, pois a tinha ouvido, segredada a medo e misteriosamente na boca de alguns velhos escravos da casa, e o futuro se lhe antolhava carregado das mais negras e sinistras cores. Revelar tudo a Malvina era o único meio que se lhe representava ao espírito, para pôr termo às ousadias do seu marido e atalhar futuras desgraças. Mas Isaura amava muito sua jovem senhora para ousar dar-lhe semelhante passo, que iria derramar-lhe no seio um pego de desgosto e amargura, quebrando-lhe para sempre a risonha e doce ilusão em que vivia. Preferia antes morrer como sua mãe, vítima das mais cruéis servícias, do que ir por suas mãos lançar uma nuvem sinistra no céu, até ali tão sereno e bonaçonzo de sua querida senhora. O pai de Isaura, o único ente no mundo, que à exceção de Malvina se interessava por ela, pobre e simples jornaleiro, não se achava em estado de poder protegê-la contra as perseguições e violências de que se achava ameaçada. Em tão cruel situação, Isaura não sabia senão chorar em segredo a sua desventura e implorar ao céu, do qual somente podia esperar remédio aos seus males. Bem se compreende, pois, agora, aquele acento tão dorido, tão repassado de angústia, com que cantava a sua canção favorita. Malvina enganava-se atribuindo sua tristeza a alguma paixão amorosa. Isaura conservava ainda o coração no mais puro estado de isenção. Com quanto mais dó não a teria lastimado sua boa e sensível senhora, se pudesse adivinhar a verdadeira causa dos pesares que o revelavam. E chegamos ao final do vídeo. Tá gostando do nosso conteúdo? Então não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e coloca aqui nos comentários o que está achando da história. Aproveita para dizer qual outro audiobook você gostaria de encontrar aqui no canal. Muito obrigado por nos ouvir e nos vemos na próxima. Tchau!